o programa Bíblia no meu dia a dia. Que oportunidade maravilhosa o Senhor está nos dando hoje de nos colocarmos na presença dEle. Nós estamos reunidos no nome do Senhor e reunidos em torno da palavra para escutar a voz de Deus que fala conosco, direciona a nossa vida. E não só estar em torno da palavra, mas rezar com a palavra. Porque essa palavra rezada, ela gera um impacto de transformação na nossa vida. Porque nós a escutamos, ela caiu no nosso coração, mas é pela oração que a nossa vontade vai ser atingida. E aí sim, nós vamos conseguir aplicar a palavra no nosso dia a dia. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza e nos oriente no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar mais um passo no nosso estudo bíblico. Vamos para o capítulo 42 do livro do Gênesis. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, anota o texto que nós iremos estudar. É importante que a gente anote o texto, a mensagem, aquilo que Deus está falando conosco. Talvez depois de o programa terminar, Deus vai continuar falando com você, você anota. É importante isso, depois fica para a sua memória ser refrescada com aquilo que Deus fez em você. Então o texto é Gênesis, capítulo 42, versículos de 1 a 25. Gênesis, capítulo 42, versículos de 1 a 25. Vamos ler o texto e depois meditá-lo juntos? Ao ver que havia cereais no Egito, Jacó disse aos filhos: por que ficais aí parados olhando uns para os outros? Ouvi dizer que no Egito há trigo. Descei até lá e comprai trigo para nós, a fim de nos mantermos vivos e não morrermos. Assim 10 dos irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Jacó, porém, não deixou Benjamim, irmão de José, ir com os irmãos, com medo de que acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, como outros que também vinham comprar cereais, pois havia fome em Canaã. José governava o país e era ele quem vendia cereais a toda a população. Quando chegaram, os irmãos de José prostraram-se diante dele, com o rosto em terra. Ao ver os irmãos, José os reconheceu, mas comportou-se com eles como um estranho. E lhes falou com rispidez: de onde estáis vindo? Perguntou. Eles responderam: de Canaã, para comprar víveres. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. José lembrou-se dos sonhos que teve a respeito deles e lhes falou: vós sois uns espiões, viestes ver os pontos fracos do país. Eles disseram: não, Senhor, teus servos vieram comprar mantimentos. Todos nós somos filhos do mesmo pai, somos gente honesta. Teus servos não são espiões. Ele lhes replicou: não é verdade, vieste ver os pontos fracos do país. Eles disseram: nós, teus servos, éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O mais novo ficou com o pai, e um dos 12 já não existe. José insistiu: sois mesmo o que vos disse, uns espiões, mas vou pôr-vos à prova quanto a isso. Eu juro pela vida do faraó, não saireis daqui enquanto não vier vosso irmão menor. Mandai um de vós buscar vosso irmão, e vós outros ficareis aqui presos. Assim provareis se o que dizeis é verdade. Caso contrário, pela vida do faraó, juro, sois uns espiões. E mandou metê-los na prisão durante 3 dias. No terceiro dia, José disse-lhes: deveis fazer o seguinte para salvardes a vida, pois eu temo a Deus. Se realmente sois gente honesta, fique um dos irmãos aqui no cárcere, e vós outros ide levar o trigo que compraste para alimentar vossas casas. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras, se vós não preciseis morrer. Eles aceitaram fazer assim, e diziam uns aos outros: é justo sofrermos estas coisas, pois pecamos contra o nosso irmão. Vimos sua angústia quando nos pedia compaixão, e não o atendemos, por isso nos veio esta desgraça. Rubem lhes disse: não vos adverti para que não pecasseis contra o menino? Mas vós não me escutastes, e agora nos pedem contas do seu sangue.
Eles não sabiam que José os entendia, pois eles falavam por meio de intérprete. Então José se afastou deles e chorou. Pouco depois voltou e falou com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo à vista deles. José mandou que lhes enchessem de trigo os sacos, colocassem neles o respectivo dinheiro e lhes dessem provisões para o caminho. E assim se fez. O sonho do menino José se realiza. Os irmãos se prostram diante dele, exatamente como ele havia visto em sonhos. Então ele se lembra disso. E veja, José é a figura do Cristo. Ele é salvador dos seus irmãos, do seu povo. Porque se não fosse a sabedoria, se não fosse o discernimento, se não fosse a condução do Espírito na vida de José, a prudência, aquele povo todo, não só os seus parentes, os seus irmãos, não somente os seus irmãos, mas todo o Egito, todo mundo iria morrer. Então Jesus é aquele que nos dá a vida, e a vida eterna, a vida nova. José é aquele que dá a oportunidade dos seus irmãos viverem, do seu povo viver e de todos os outros, exatamente pela sua prudência, discernimento, sabedoria e docilidade ao Espírito. Mas algo aqui impressiona. José, ao encontrar-se com os irmãos, ele age de forma firme porque ele quer provocar, a partir da sua justiça, regada pela misericórdia. Isso é muito importante. Os padres da igreja, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, também um grande teólogo e intérprete das Escrituras, São João Crisóstomo, vão olhar essa justiça cheia de misericórdia como um caminho que nós devemos fazer. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos marcados por situações difíceis, negativas, traições. A gente perde a confiança, às vezes, em algumas pessoas, situações que acabaram nos ferindo, e a gente fica ali em torno da ferida. E, às vezes, não usa de misericórdia. José viveu a dor de ter sido vendido por seus irmãos, mas permaneceu fiel a nosso Senhor e deixou com que nosso Senhor, o próprio Deus, compartilhasse com ele os sentimentos de justiça e misericórdia e justiça. E são esses sentimentos que precisam perpassar o nosso coração e a nossa vida. E quando ele escuta os seus irmãos se arrependendo daquele pecado, está vendo? Eles se lembram, foi por causa do menino. Pelo que nós fizemos com ele, é o que nós estamos passando agora. Existe o arrependimento. Onde existe o arrependimento é preciso ter o perdão, é preciso ter a misericórdia. Nós precisamos retirar os processos que muitas vezes nós abrimos lá no céu contra as pessoas diante de Deus. José estava retirando ali o processo que ele tinha com seus irmãos. Depois os irmãos vão reconhecê-lo mais para frente, ele vai se apresentar, mas ele vai fazer exatamente a justiça com misericórdia. Ao vê-los arrependidos, ele chora, ele sente que era sincero. Ao ver Rubem dizendo, eu disse para vocês não fazerem nada disso com o menino, mas vocês fizeram. Então ele chora, ele sente ali a sinceridade, o arrependimento, e ele está disposto a fazer a justiça. E a justiça para eles, naquele momento, era primeiro fazê-los ter consciência do pecado, isso é importante, não é? Por isso ele é duro, por isso ele faz aquela provocação. Claro, ele quer ver o seu irmão, Benjamim, não é? O pai não deixa Benjamim vir porque era o filho da sua amada Raquel, porque para ele José estava morto, mas ele quer ver Benjamim, então ele vai fazendo toda aquela articulação exatamente para executar aquilo que é a retribuição, aquilo que se faz aqui, se paga aqui. Mas ele podia fazer os seus irmãos pagarem caro pelo que eles fizeram com ele. Mas o que ele usa? Da misericórdia. Uma vez Bento XVI disse, a justiça de Deus neste tempo se traduz por misericórdia. É a oportunidade que Deus quer nos dar. Enquanto nós respiramos, enquanto nós estamos vivos, nós podemos tocar nessa misericórdia. Depois que nós morremos, aí já vamos nos apresentar diante da justiça de Deus. Então, por isso que a conversão ela é urgente. Por isso que o processo de reconciliação com os irmãos é urgente. Por isso que você não pode ficar sendo um justiceiro ou uma justiceira. Você é chamado a ser alguém que age sim com justiça, mas uma justiça regada pela misericórdia, porque é assim que o justo juiz tem nos tratado com misericórdia. Então não se deixe tomar por sentimentos, emoções, marcados ou feridos por uma realidade que tenha acontecido na sua vida.
Seja como José, seja justo, ele está sendo ali firme, duro, para provocar a consciência, o arrependimento, mas ele usa da misericórdia. E deixa eu te dizer, ainda que você não veja aquele arrependimento ou aquele reconhecimento que precisaria ter, quando você age com uma justiça cheia de misericórdia, você traz benefício para a sua vida. Porque você se liberta internamente, no seu coração, daquelas prisões, daquelas realidades que te faziam experimentar esse aprisionamento espiritual e emocional que te adoeciam. Mas a partir de agora, quando você age com justiça e com misericórdia, estes sentimentos não podem te dominar. Estes sentimentos não podem fazer você um escravo dessa dor. Mas eles são um trampolim para você crescer humanamente, emocionalmente, psicologicamente, dando o passo da misericórdia, do perdão. Então nós vamos perceber na história de José do Egito essa graça que também toca na nossa história e na nossa vida. Quem nunca foi traído? Quem nunca foi, injustiçado? Quem nunca foi, ferido por alguma situação? Todos nós, porque somos humanos. Temos fragilidades, mas nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Eu e você precisamos chegar à maturidade do homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. E a maturidade do homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo, nos coloca de cheio diante dele. Quando ele vai dizer, vinde a mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Mas para isso, é preciso ter humildade, é preciso ter aliança com Deus, é preciso ter comunhão com Deus. Porque se nós ficamos só na nossa humanidade, nós somos capazes de estragar todas as oportunidades que Deus nos dá de crescimento. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? A justiça deve ser sempre regada pela misericórdia. Dessa maneira, teremos oportunidade de crescermos espiritualmente, humanamente e emocionalmente, pois é dessa maneira que o Senhor Deus nos trata: justiça e misericórdia, misericórdia e justiça. Esse deve ser o nosso projeto de vida em relação ao nosso próximo, aos nossos irmãos. Dessa forma, a semelhança de Deus vai sendo restituída na nossa vida. Esse é o caminho da justiça com a misericórdia, da misericórdia com a justiça. Elas devem andar juntas, porque elas vão trazer benefício espiritual, emocional, psicológico na nossa humanidade, para cada um de nós, nos promovendo um crescimento conjunto. Vamos rezar? Senhor, obrigado pela sua bondade, misericórdia, presença, por tudo aquilo que o Senhor faz para comigo e com os meus irmãos, nos permitindo ver na história de José e seus irmãos a presença da justiça regada pela misericórdia, e que provoca que eu e cada um dos meus irmãos, tocados por essa palavra, também tenhamos a coragem de agir assim, inspirados por Ti, pelo Seu Espírito, pela Sua graça e pela forma de viver mais corretamente que o Senhor nos chama a viver, usando da misericórdia com justiça e da justiça com misericórdia. Permita-nos, Senhor Deus, ser restaurados na semelhança com o Senhor. Permita-nos, Senhor Deus, crescer humanamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente falando, para que a gente chegue à maturidade do homem perfeito, que é o Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Na figura de José, nós vemos o Senhor, que age para conosco, Jesus, com amor, com misericórdia e com justiça. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Não tenha medo de ser julgado por você ser bom, por você ser fiel a Deus, por você usar de misericórdia na justiça e de usar de justiça na sua misericórdia. Nesse equilíbrio que vai trazer também equilíbrio para todo o seu organismo, humano e espiritual. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.